Agora no Morning Show, girando o nosso assunto, terminou ontem a 25ª Conferência do Clima da ONU. A reportagem é do nosso colega Tiago Muniz. Vamos ouvir. Encerrada com atraso, a Conferência do Clima terminou sem consenso sobre o tema principal. A COP25 foi finalizada neste domingo em Madrid, capital da Espanha, 2 dias depois do previsto. Os países falharam em definir metas para regular o chamado mercado de carbono. Esse mecanismo permite o recebimento de créditos financeiros aos países que reduzam a emissão de gases geradores do efeito estufa. A presidente da conferência, ministra do Meio Ambiente do Chile, Carolina Schmidt, reconheceu estar insatisfeita com o resultado obtido. O ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, considerou o encontro um fracasso. Prevaleceu, infelizmente, uma visão protecionista de fechamento do mercado e o Brasil e outros países que poderiam fornecer créditos de carbono em razão das suas florestas e boas práticas ambientais saíram perdendo. Ainda assim, o Brasil segue firme no seu trabalho de atrair recursos para o Brasil e para os brasileiros. A gerente de infraestrutura da ONG The Nature Conservancy Brasil também classifica os resultados como frustrantes. Apesar disso, Karen Oliveira destaca o papel das administrações regionais, que na avaliação dela tiveram papel mais eficaz do que o governo federal. Especialmente o consórcio amazônico dos governos de estado, que assinaram um fundo específico para a região, assim como estabeleceram várias negociações bilaterais que vão ajudar bastante no combate ao desmatamento. Uma das principais resoluções do documento final da COP25 pede que os países apresentem metas mais ambiciosas de redução das emissões. Esses objetivos devem ser colocados na mesa durante a próxima edição da conferência, marcada para o ano que vem em Glasgow, no Reino Unido. Tá aí a reportagem do Tiago Muniz agora. Olha, no Twitter, o ministro Ricardo Salles disse que protecionismo e hipocrisia andaram de mãos dadas nesse evento o tempo todo e ironizou a conferência. Ele compartilhou uma foto, olha, de um churrasco e escreveu o seguinte, aspas aí, para compensar nossas emissões na COP, um almoço veggie. E aí ele põe a foto ali do que seria talvez um T-bone, sei lá qual que é o nome desse corte ali, uma carne meio que sangrando ali num churrasco, né, que ele devia estar saboreando naquele momento, né? Vamos lá, Adriles, Tem muitas questões. Tem muitas, né? Você gosta de churrasco? Eu adoro carne, eu gosto de carne sangrando, eu gosto de boi. Acho que boi foi feito para morrer, para nos alimentar. Exatamente uma dinâmica divina. Mas vamos para a pauta. E aí? Existem duas coisas, né? O Acordo de Paris, que foi fundamentado antes desse negócio aí, ele tem um fundo de 13 trilhões de dólares, Edgar, administrado, sabe-se lá exatamente por quem. Que ele quer fomentar exatamente uma espécie de lei global, de uma polícia climática, que pode acarretar, inclusive, isso foi feito até na Rio 92, sanções políticas, militares de ponta. Estados Unidos, Rússia e China, vamos ser sinceros, sempre deram uma banana para esse tipo de acordo climático. São os maiores poluidores. Nós, que somos mais pobres, sempre fomos exatamente complacentes a esse tipo de acordo, e isso mudou realmente no governo Bolsonaro. Eu não sou cientista. Vou dizer bastante claramente, eu fico impressionado com a quantidade de gente que é especialista em aquecimento global hoje em dia. Mas a gente teria exatamente que abrir mão de uma série de coisas, meios de produção de energia, siderurgia, criação de gado, uso de combustíveis fósseis. E eu não tenho tanta certeza assim que o aquecimento global seja de origem antropocêntrica, ou seja, feita pelo homem. Eu vou dar uns dados aqui que eu coletei, exatamente, que incitam esse tipo de desconfiança, a meu ver. Resumos, por exemplo, e sumários executivos que saem antes dessas reuniões totais, antes dos estudos aprofundados, saem resumos, exatamente, sínteses que priorizam certas coisas, certo tipo de pesquisa tendenciosa, uma pesquisa de percepção de causas que são exatamente mais catastróficas. O nosso querido Felipe Moura Brasil, numa entrevista ao Ricardo Feliz, falou isso, que isso existe, inclusive, em pesquisas sobre estupros, populações carcerárias, as pessoas, de acordo com o tipo de pergunta, o tipo de enfoque, você muda completamente a
percepção de uma causa, ou seja, alguns cientistas com objetivos de angariar dinheiro para ONGs, ou fomentar matérias catastróficas, ou de acordos políticos, estou dizendo que isso seja hegemonia. Podem priorizar certos elementos catastróficos para exatamente incitar mais a causa, porque algumas previsões catastróficas, factualmente, para mim, que sou quase um leigo no assunto, não se conformaram. As ilhas da Polinésia não desapareceram, como previu lá o filme lá do Al Gore. As neves do Kilimanjaro não desapareceram. As calotas polares continuam aí. E os oceanos, continuam derretendo. E os oceanos, mas eles se derretem paulatinamente, cronicamente. Mas aceleradamente, no caso. Você está medindo? Eu não. Mas os oceanos, não precisa medir, eu não sou cientista, mas nem eu. Medem. Eu estou dizendo alguns fatos. Esses dados estão super claros aí. Já te dei 4 previsões que não se confirmaram. Mas eu tô te dando uma que tá se confirmando. Os oceanos, na verdade, se aquecem por causa do... não se aquecem por causa do CO2, é o contrário, como diz o filme do Al Gore, isso foi desmentido. E aí, esses temas obscuros, que ficam meio turvos na cabeça das pessoas, insanos, provocam um tipo de causas hilários. Quando sai, por exemplo, a nossa persona do ano, a Greta Thunberg, que fala coisas alarmistas do tipo: o mundo está à beira da extinção, a gente está vivendo uma catástrofe, como todo mundo sabe que a gente vive no maior e no melhor período em termos de bem-estar social da história. Sim, há nichos, há bolsões de miséria, mas há menos fome, há menos guerra, há mais praticidade de vida, graças aos combustíveis fósseis, graças ao avião que a Greta não quer. O que ela quer? Que a gente transporte alimento em navio? Entendeu? É um tipo de radicalismo que, se eventualmente a causa é justa, prejudica a causa. Tudo isso torna mais turva a questão. Eu acho que existe um grande grau de religiosidade russoniana, de trazer a gente de volta para um elemento lúdico. E esse tipo de religiosidade, de achar que o homem é a grande peste, a grande praga da humanidade, é uma coisa que vem acompanhando a psique da história durante muito tempo. Não há consenso de que o aquecimento global, volto a repetir, seja exatamente antropogênico. E grandes países, grandes poluidores se afastam exatamente desse tipo de acordo, exatamente por isso tudo que eu falei, esse acordo de 13 trilhões, essas sanções, essas perseguições, as pessoas ficam temerosas. Eu acho, infelizmente, que esse tipo de acordo jamais vai vigorar enquanto não houver exatamente um cataclisma global, como a Greta Thunberg está predicando que vai haver daqui a pouco. Então vamos para os dados rapidinho? Só uma parte com dados bem rapidinho, assim, não nem vou discutir muito, porque contra dados não há argumentos nesse caso. Mas segundo a revista científica, nesse caso, a revista científica Science, que é basicamente a revista científica mais importante do mundo, deixa bem claro, não é mesmo? O derretimento anual de gelo no Brasil, no mundo, é de 4,260 bilhões de toneladas na Antártida e na Groenlândia, e isso aconteceu em um período de 20 anos. Agora, esse derretimento fez aumentar em 11 milímetros o nível do mar, que é o equivalente a 1/5 do aumento observado nesse período até então. Olha só, de 47 pesquisadores, 26 laboratórios internacionais, se concluiu que a Antártida e a Groenlândia já perderam entre 1.320 e 2.940 bilhões de toneladas de massa de gelo por ano. Portanto, não sou eu que estou dizendo, são cientistas. Isso então, é antropogênico? Adriles, muito provavelmente sim, porque isso aqui está relacionando o efeito da ação do homem com as calotas polares. Mas aí você briga com a revista Science. Você não briga comigo. Com versões. Há versões científicas que dizem que o aquecimento global é exatamente uma coisa de resfriar e reaquecer. Negado por 87% de cientistas e, se não me engano, 92% 1.000 pessoas saíram do IPP exatamente por esses resumos falsos em relação à capacidade. Mas isso não é um resumo falso. Tem gente que acha que é um efeito do asfalto. Pelo amor de Deus, aqui no Brasil, o que tem gente pensando em teoria dita conspiratória, não tá no gibi. Agora, eu tô aqui pra acreditar na ciência, desculpa. A ciência no século XVI dizia ainda que a Terra era quadrada, sabia? Pois é, ainda bem que veio o Galileu Galilei. Aí agora tá a mesma turma que não tá acreditando no asfalto, dizendo que a Terra é plana. E você tá passando pano pra ela. Não é a minha. Eu não sei, eu acho que vem impregnado, o argumento que o Adriles apresenta é um argumento impregnado desses países ricos que veem no fantasma do globalismo, né, uma tentativa de se estabelecer uma vida saudável aqui nesse planeta. O planeta é um organismo muito frágil que vive
em função de um equilíbrio. É notório esse desequilíbrio. Eu acho que quando você contrapõe, olha, o movimento das eras, né? Nós sabemos que isso é natural que aconteça dentro de um ciclo cósmico, os planetas, a era do gelo está aí, na ciência não nos deixa mentir. E quanto mais quentinho, mais produção agrícola, mais natureza, você sabe disso, né? Você colocar nesse movimento que é natural que aconteça, né? A história está aí para nos ensinar, né? Frente a uma situação em que o homem não é o grande ser que depreda esse meio ambiente, eu acho que é fechar os olhos para manter um argumento e uma retórica exatamente desses países aí ricos que veem no fantasma do globalismo uma turma que quer salvar. Deixa eu inverter seu argumento. Alguns países ricos e poderosos querem exatamente impor sanções ao Brasil, por exemplo. Todo mundo sabe que não é a questão do desmatamento mais terrível para o aquecimento, é a questão dos oceanos, né? E aí, a Europa, que dizimou suas matas totalmente, quer impor sanções em relação à agropecuária brasileira, exatamente para colocar barreiras e eles venderem mais. Você não acha que isso essas relações existem relações comerciais que permeiam esses atos. Exatamente. Eles vão sempre existir. O desenvolvimento do agro, a ecologia, a gente nunca vai chegar num ponto comum, Adriles. Não, eu quero chegar a um elemento comum. Ué, eu não quero ser vítima de ecoterrorismo de uma menina que fica falando que a gente tá à beira do caos. A gente já sabe que você tá bravo com a Greta, mas como jovem que ela é assim. Não, mas como jovem que ela é, e que ela é símbolo de um tipo de histeria, que ela é usada para um tipo de propaganda. Ela é uma menina que tá indignada. Ela está indignada com a causa que ela não desconhece, Paulo. Mas aí já aí deslegitima. Com 16 anos, eu acho que ela conhece mais do que a gente. Tira a Greta e coloca você, Paulinho. Eu acho que o jovem tem todo o direito de questionar e, sinceramente, acho muito jovem machista. Tem que envelhecer. Eu acho muito machista chamar de histeria o comportamento de uma garota. Eu sou machista, você racista, nazista. Não, você é um velhinho, incomodado e nervosinho com a garota que tá falando... Rodrigues, conselho aos jovens, envelheça. O jovem não sabe de nada, só o Rambo que deu certo. O resto deu tudo errado. Você é um velhinho incomodado com a Greta que tá falando tudo de certo. Eu sou uma múmia. Vamos só dar uma linha muito rápida. Meio desnecessário esse tweet do ministro do Meio Ambiente quando as pessoas estão literalmente roubando carne pra poder comer e ele tá basicamente fazendo o quê? Tripudiando em cima da necessidade dos outros. Desnecessário. Quando ele paga a carne pra quem precisa. Deselegante, desnecessário. Paga o almoço pra mim, você. Vamos lá, Paulinho.